Sonato Candal, e a gente começa conversando, chamando o deputado Paulo José Ramos para participar dessa mesa, cujo tema é a ponte que vai ligar o Amapá à Guiana Francesa e também o programa de desenvolvimento da região do Amapá. Seja bem-vindo a este Rádio Surgente, deputado Paulo José Ramos, do PR do Amapá. Boa tarde. Um momento de muita honra para nós, amapaenses, poder efetivamente aqui da Amazônia contribuir com o programa Rádio Surgente e dizer da satisfação do convite de esclarecer principalmente esse último acontecimento que nós tivemos aqui no Amapá com a presença dos presidentes do Brasil e da França e que aqui fora iniciado o processo da construção da ponte que vai ligar o Amapá às Guianas, envolvendo a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, no momento em que o Amapá cresce efetivamente na sua economia e possibilita, a partir dessa ponte, que do ponto de vista econômico se possa ter uma relação positiva entre esses dois países. Perfeito. Participa dessa entrevista a jornalista Cláudia de Abreu, do Sindipetra RJ. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Seja bem-vinda a esse Rádio Surgente. E também vamos dar as boas-vindas ao jornalista Mário Augusto Jakobski. Tudo bem, Mário? Tudo bem, tudo bom. O assunto é bastante... Muita coisa, não é? Muita coisa. Eu começo a perguntar ao deputado Paulo José, uma pessoa que tem bastante vivência na região. Deputado, o Amapá, o Macapá, será a porta de entrada aí da França no mercado comum da América do Sul. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Mário Augusto também. Nós temos cerca, bem objetivamente, de 50 mil brasileiros que vivem clandestinamente na Guiana Inglesa e na Guiana Francesa. E já são mais de 50 anos que se vive nesse conflito, nessa pelenga, né, que não se resolve em função do interesse dos dois países em possibilitar que o brasileiro saia do Amapá e dê a sua contribuição à economia da Guiana e vice-versa. Até porque da Guiana para o Amapá, através do rio Oiapoque, são 10 minutos. E se você for da Guiana para a França, são 3 horas de voo direto. Todavia, eu quero deixar bem claro aos senhores jornalistas de que essa relação ela tem esfriado por conta de ações deliberadas da polícia francesa, do gendarme. Essa polícia tem adotado determinados mecanismos em procurar não só a via diplomática para resolver a permanência ilegal de brasileiros na Guiana, como também tem violenta e implacavelmente desenvolvido ações que têm com certeza deixado exposta a vida desses brasileiros. Primeiro, há cerca de 4 anos atrás, as catraias, que são pequenas embarcações que levam e de forma clandestina os brasileiros para a Guiana, têm sido quebradas, danificadas, expondo inclusive a vida de mulheres, crianças e adultos, em pleno rio Oiapoque. E depois, não tem sido dada atenção por parte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no sentido de que se instale no Amapá um escritório regional para tratar exatamente de brasileiros que saem daqui do Amapá e que vão para a Guiana Francesa, na esperança de ali, recebendo euro, poder ter uma vida melhor em função do desemprego que nós temos aqui no Amapá. O que nos entristece, minha cara Cláudia, meu caro Mário Augusto, é que, lamentavelmente, não existe uma ação efetiva, não existe uma ação do Itamaraty no sentido de minimizar esse problema. A ponte é muito bem-vinda pelo povo do Amapá, mas ela de nada vai contribuir, principalmente nessa relação entre Guiana e Amapá, principalmente porque lá estão, como disse, 50 mil brasileiros clandestinos. Desses, 30 mil são amapaenses, que saem daqui, passam 3 meses trabalhando, e geralmente é um trabalho não qualificado, de pedreiro, carpinteiro. Terminados 90 dias, não recebe o que lhe é devido, e o francês, sabendo que ele está ilegal, denuncia para a polícia repatria esse povo para Belém ou para Fortaleza, sem dar a menor condição para que eles possam chegar no Amapá. Portanto, para finalizar, a ponte é muito importante do ponto de vista econômico, político.
mas socialmente o Amapá vai depositar aqui o problema social que nenhum de nós está querendo. Deputado, quais seriam as alternativas, na sua visão, que poderiam mitigar esses problemas, por exemplo? Bem, como acontece no Paraguai, onde você tem acesso através da Ponte da Amizade, aqui nós poderíamos criar um instrumento chamado Carta Fronteiriça. A Polícia Federal, a Receita Federal, podem perfeitamente cadastrar esses brasileiros que querem sair daqui para ir para Caiena, que é a capital da Guiana, e o Ministério das Relações Exteriores poderia facilitar não só a emissão do passaporte, mas essa carta fronteiriça, que daria possibilidade para que ele fosse legalmente a Caiena e lá pudesse passar os 90 dias, prazo este que ele buscaria as autoridades francesas para regularizar a sua permanência no território estrangeiro. Não está havendo isso por parte das autoridades francesas. Eu já estive lá por várias vezes, o embaixador francês esteve em Caiena, esteve no Oiapoque, discutimos amplamente, mas a gente percebe que não há interesse. Até porque, eu devo esclarecer também, que nós, brasileiros, e sobretudo um grande contingente que vive no garimpo, vai para lá para gerar algazarra, para levar a doença sexualmente transmissível, e muitos deles são usados no caminho da droga que vem do Suriname, passa por Caiena, pelo Amapá, e de lá vai embora para o Pará. Tudo isso tem contribuído para dificultar essa relação entre os dois países. E os brasileiros, infelizmente, hoje nós estamos conversando agora, quantos e quantos não estão navegando de forma clandestina e perigosa no Rio Amazonas, pela costa do Amapá, até chegar ao Oiapoque, e de lá pelo Oceano Atlântico, chegarem a Caiena de forma clandestina, se submetendo inclusive ao risco da morte, porque a minha preocupação, minha cara Cláudia e Mário Augusto, é que nós podemos assistir a curto prazo corpo, cadáver, boiando no rio Oiapoque por conta da deselegância, da violência com que o gendarme, que é a polícia francesa, tem deferido a esses brasileiros, em especial amapaenses, que estão tentando chegar lá, de certo clandestino, porque não há interesse do governo francês em regularizar a situação desses brasileiros. Deputado, o jornalista Mário Augusto Jacob Skins quer fazer uma pergunta para o senhor. Deputado Paulo José, no recente encontro entre os presidentes Lula e o Nicolas Sarkozy, o francês, agora recente, levantou-se essa questão da parte do governo brasileiro, colocou essa preocupação que o senhor está colocando com muita justeza, é uma preocupação não só do pessoal do Amapá, como de todos os brasileiros. Os dois presidentes, inclusive eu tive a oportunidade de participar com o governador do estado, o governador Valdez, e o presidente da Assembleia, justamente com os dois presidentes Sarkozy e Lula, da França e do Brasil, respectivamente, e nós entregamos um relatório de audiências públicas que nós fizemos no território brasileiro, na cidade de Oiapoque, e do lado francês, na cidade de Saint-Georges, onde tem cerca de 15 a 17 mil brasileiros. Desses, 10 mil são amapaenses. Durante a entrevista coletiva dos dois presidentes, o ponto nevrálgico mais complicado e delicado colocado foi, sem dúvida nenhuma, a questão da migração clandestina. E vi com pessimismo as palavras do presidente Sarkozy, que disse que a política do governo francês é aplicar a lei penal francesa. Ora, eu sou advogado criminalista e eu sei que a aplicação da lei, ela decorre de penas. E as penas, eu quero dizer para você, meu caro Mário, elas têm sido implacáveis, até porque em Caiena nós temos mais de 1000 pessoas presas, cumprido pena por homicídio, roubo, tráfico, latrocínio, e que não sequer têm cidadania francesa. Então estão sendo submetidas à lei penal francesa sem se respeitar o direito internacional público, que mandaria ou remeteria toda a situação processual ao entendimento com o Itamaraty e teria, consequentemente, a presença de um representante do judiciário brasileiro para que ele acompanhasse o processo. Ora, o presidente Sarkozy foi muito claro.
Ele não tem interesse de legitimar os clandestinos que lá estão e que, consequentemente, estão proporcionando não só o crime, mas estão proporcionando uma instabilidade social, palavra que ele disse, para a própria população francesa. Deputado, é verdade que é um alto índice de prostituição infantil no Amapá, justamente destinado aos franceses que estão na base francesa de lançamento de satélites do Suriname? O alto índice de prostituição não é no Amapá, viu, Cláudia? Me permita só fazer essa correção. Há, sem dúvida nenhuma, e nós tivemos a oportunidade de ouvir relatos de pai, mãe, a presidente da Associação das Prostitutas, né, ou profissionais do sexo do Oiapoque, que foi muito sincera nas suas palavras, principalmente quando ela colocou a questão da prostituição infantil, né? Na verdade, ela existe, ela é muito clara. Eu quero aproveitar para fazer um convite a vocês, para se vierem, ou quando vierem ao Amapá, cheguem ao Oiapoque para constatar numa praça do centro da cidade, moças de tenra idade, a partir de 12, 13 anos, se prostituindo e, no mercantilismo do sexo negativo, trocam o corpo pelo euro. Até porque no Oiapoque o euro é uma das moedas fortes, né, devido ao contato com a Guiana. Então isso é muito grave. A Polícia Federal tem sido eficiente, não pelo contingente que é muito pequeno, é muito reduzido. Nós já pleiteamos ao ministro da Justiça um aumento do contingente, nós já pleiteamos à Receita Federal, devido ao contrabando que também é muito grande lá, daqui para lá e de lá para cá, e não temos tido uma recepção que gostaríamos, né? Há uma gravidade também, sobretudo. Uma cidade brasileira que, para chegar nela, você tem que passar pelo rio Oiapoque, mediando a Guiana e o território brasileiro, nenhum cidadão brasileiro está passando porque a polícia francesa, de forma irresponsável, né, e perigosa, está destruindo as embarcações que ali navegam. Então isso é muito grave. Nós já mandamos, inclusive, comunicado através do presidente da Assembleia Legislativa para o ministro Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, mas não estamos recebendo aquilo que nós esperávamos, que é alguma ação mais efetiva. Quer dizer, então, que, na verdade, o que se tem visto é que só a França que quer se colocar, deixa bem claro que vai estar usando a lei contra os brasileiros, e o Itamaraty não se pronuncia, até agora, nenhuma ação. Faz pouco caso do caso Mário. Agora vamos vamos virar um pouquinho aqui, passar para o lado do sul, sair lá do Oiapoque, vamos lá para o Chuí, né, lá para baixo e tal, né, para o sul. Como é que está essa questão da eleição do Paraguai? Como é que você vê? Qual é a tua leitura, Mário? Leitura, dia 20 de abril, os paraguaios vão às urnas eleger um presidente da República. Pela primeira vez em mais de 60 anos, né, é a oportunidade que se tem de uma renovação, ou seja, a renovação que o Partido Colorado, que é o partido que está no governo desde a época do Stroessner, do ditador Alfredo Stroessner, pela primeira vez está enfrentando um contraponto. Esse contraponto chama-se Fernando Lugo, que é um ex-bispo ligado à teologia da libertação. Ele abandonou a batina para ser candidato a presidente da República, candidato do movimento social, está fazendo composições, é um candidato de esquerda, não? Será um governo, se for eleito, um governo de centro-esquerda. E também tem a candidata do Partido Colorado, que é uma mulher, a Blanca Alvear, que é um pouco, um pouco na onda de Hillary Clinton, de Cristina Kirchner, que é as mulheres estão à frente. Isso não quer dizer muita coisa, porque ela representa... Aliás, já 8 de março é dia internacional. Mas as mulheres que estão acompanhando o processo da América Latina estão entendendo o que eu estou falando perfeitamente, porque realmente não é o fato de ser mulher ou de ser negra. Margaret Thatcher é pedida, né? Margaret Thatcher, Golda Meir, enfim, temos exemplos. Ou seja, o poder não tem gênero, né? Não tem gênero, exatamente. Então, tem outro candidato, que é um ex-general, que foi expulso do exército paraguaio, que é o Lino Oviedo, que é um general de direita, né, nacionalista, agora com uma visão social muito atrasada do processo. E até recentemente
Recentemente eu li num jornal do Rio de Janeiro, até estranhamente, um dos jornalistas. Ele não é o mesmo que andou tentando dar uns golpes por lá? Exatamente, foi acusado de ter sido responsável pelo assassinato de um político lá do Paraguai, enfim. Ele está envolvido em questões aí meio estranhas, né? Mas, além disso, na verdade é o seguinte, a justiça paraguaia decidiu, depois de algum tempo, que ele estava cumprindo pena e foi libertado para ser candidato, porque a oligarquia paraguaia teme a ascensão do Fernando Lugo, que representa movimentos sociais e tem propostas muito concretas de mudança no Paraguai. Ele coloca como uma das questões muito importantes a revisão do Tratado de Itaipu, que é considerado para os paraguaios lesivo aos interesses do Paraguai. Agora, não vamos, por favor, não diga quem coloca essas questões, como eu já vi muito analista brasileiro dizer que o Fernando Lugo é anti-brasileiro. Não é anti-brasileiro. Foi um acordo, foi feito por dois ditadores, né, que o ditador de plantão era Ernesto Geisel e lá era o Alfredo Stroessner, fizeram um acordo que lesia os interesses do Paraguai. Nesse momento ele coloca essa questão para revisão. Eu queria que você comentasse a denúncia de que a base dos Estados Unidos de comunicação no Paraguai, né, que fica ali na tríplice fronteira, está rastreando todos os países do Cone Sul. É real? Olha, a denúncia nesse sentido. Agora chamou muita atenção, não sei se vocês viram recentemente, há poucos dias, na coluna do Anselmo Góes no Globo, ele coloca o seguinte, que da preocupação de Lula e de sua assessoria de que o telefone dele poderia estar grampeado. A história é a seguinte, existe uma base de comunicação no Paraguai, na região próxima da tríplice fronteira, né, que denunciava-se que estavam fazendo uma base militar. Não é propriamente, não tem nem tantos militares, é uma base de comunicação com aparelhagem ultramoderna. Quem chegar perto, segundo a denúncia, quem chegar perto ela se assusta, parece algo de outro planeta, né? Então, com isso, eles têm rastreado todo o sistema de comunicação, não só do Brasil, como toda a área em redor, Uruguai, Argentina, Paraguai, e chega até a área da Venezuela. Então, o que acontece? Não é só telefone, aonde, segundo as denúncias, que são fontes que preferem não se apresentar oficialmente, mas existe essa denúncia que precisa ser apurada. Eu acho que também caberia ao governo brasileiro, já que há tanta preocupação com o telefone grampeado do Lula, de investigar essa questão. Eu estou sentindo o cheiro aí de, entendeu, pólvora no ar. Estou achando que tem alguma coisa aí, e pólvora com sotaque americano. Né? A gente está sentindo o que está acontecendo, o cerco está se formando. Né? Conflito na parte de cima, monitoração na parte de baixo. Eleição agora do Paraguai, como você começou a acusar, já começa a ter um certo... É uma mudança. A cena é uma mudança, não é que ele vai ganhar, não sabe, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Aí é o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma ligação com essa questão toda da descoberta, né, da jazida de Tupi, né, esse nosso mega poço de petróleo, as reservas de gás também que foram descobertos, enfim, o episódio do roubo dos laptops e dos HDs da Halliburton, enfim, isso está me cheirando, sabe, a uma certa, não sei, estou sentindo conspiração no ar, cheiro de conspiração, estou sentindo cheiro de CIA no ar. E vou falar que nós temos uma visão conspiratória da história. É muito paranoia? Não é paranoia, né? Não, absolutamente. Qual é os Estados Unidos estão numa sinuca. Por quê? Na questão energética, as reservas de petróleo deles estão se esgotando mais de 4, 5 anos. Isso é um fato. Por que da guerra do Iraque? Já botaram o pé lá. Por que no Afeganistão? O Afeganistão não tem nada. O Afeganistão é passagem, né? Exatamente. É natural, esse é lá da região do Canadá. Para garantir. Para garantir. Então, e a Venezuela? A Venezuela é uma reserva de petróleo enorme.
E os Estados Unidos, o governo norte-americano não se conforma, principalmente o Bush, que é George Walker Bush, que representa grupos petrolíferos e grupos armamentistas. Eles não se conformam com o fato de que existe na América Latina hoje um contraponto que se chama República Bolivariana da Venezuela. Essa questão, não vamos entrar nem em consideração se o Chávez é bom, ou se é ruim, ou se é Deus, ou se é o diabo, não é essa a questão análise de petróleo. Da geografia, da pangeografia. Reservas, é onde entra o Brasil. O Brasil, tornando-se uma grande potência petrolífera, fica de olho, eles estão de olho também. Porque, claro, é questão de sobrevivência para eles. Então, a Tupi e Júpiter, a área é riquíssima, joga o Brasil como uma potência. Há quem já calcule que vai passar dos 100 milhões de barris. Há quem diga que está muito próximo da Venezuela. Então, claro que eles estão de olho. Agora, o que aconteceu em relação aos laptops que sumiram, depois agora... A Polícia Federal disse que não tem. A mesma espionagem fora... O cara de operação abafa, né? Porque toda a mídia falando o mesmo discurso, isso geralmente tem algum objetivo. Outra coisa, você se lembra que logo no início a Polícia Federal colocou que dificilmente isso seria um crime comum. E de repente aparecem já aparecem os criminosos dizendo, nós não sabíamos, pegaram... Ora, você está me cheirando a boi de piranha. Claro, que é muito comum, se você acompanha as histórias do serviço de inteligência, é muito comum esse tipo de fato. Você chega, faz, e depois as coisas ficam por isso mesmo. E o que vai acontecer com esses criminosos? Agora, realmente, eu acho que o Brasil poderia, por exemplo, que eu falei em relação ao Paraguai, poderia mandar investigar. Não? Que história é essa? O que está havendo de fato? O governo lá do presidente Nicanor Duarte Fruto, o atual presidente, nega, diz que aquilo lá não tem nada de extraordinário, que os militares dos Estados Unidos estiveram lá há 2 anos, estão lá circulando por lá e estão ajudando a combater a dengue, são muito bonzinhos, etc. Essa é a versão oficial. Agora, o que tem de trás do pano? Agora, vamos investigar. Pelo contrário. Agora, caberia a mídia, caberia os repórteres, exigir um posicionamento, perguntar, ministro Celso Amorim, o que está acontecendo no Paraguai? O senhor está sabendo? A denúncia? Ninguém pergunta, não acontece absolutamente nada. Uma denúncia dessa natureza, de fatos graves, não acontece, fica por isso mesmo, porque não há repercussão na mídia. Se os compromissos comerciais, né, além do ideológico da mídia, são... Claro, lamentavelmente, que a nossa mídia, vou usar aí o Inácio Ramonet, que é o editor do Le Monde Diplomatique, ele diz que a mídia deixou de ser o quarto poder, passou a ser o aparelho ideológico da globalização. Na verdade, está se comportando dessa maneira. Só pegar as manchetes dos jornais, não só no plano externo, mas nem no plano interno. Nós estamos conversando com o jornalista e escritor Mário Augusto Jakovsky, que é autor de vários livros, como América que não está na mídia, Iugoslávia, Laboratório de uma Nova Ordem Mundial, Tim Lopes, Fantástico Ibope, apesar do bloqueio, né, um repórter carioca em Cuba e outros mais, né, Mário? O único fato novo na política paraguaia nesse momento é esse ex-bispo, que se eleito terá grande reflexo no Mercosul, que o Paraguai, que é um país pequeno, sem grandes atrativos, vai se tornar um espaço importante no Mercosul, né, junto com a Venezuela, junto com a Argentina, enfim, pode mudar a correlação de força no Mercosul. Daí a importância dessa eleição paraguaia, que parecia são pouco mais de 2 milhões de eleitores que vão votar. Então, parecia que a eleição no Paraguai, mas é importante. É um país da América Latina, um país vizinho nosso. Pequenininho, mas tá lá. Cláudia, a gente já está chegando ao final desse programa Rádio Surgente. Você quer... Não, é só encerrar dizendo que vamos torcer para o bispo.
É ex-bispo. Tem que dizer que é ex-bispo, sabe por que a legislação do Paraguai, eles queriam anular a candidatura dele, porque a legislação do Paraguai não permite que alguém ligado à religião fosse candidato. Então ele abandonou a batina para ser candidato. Que bom. Chegou lá para o Vaticano, eu não sou mais bispo. Tentaram, mas não conseguiram. Dá minhas contas aí, que eu estou a fim de concorrer. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do jornalista e escritor Mário Augusto Jacobskind nesse programa Rádio Surgente, dando também a oportunidade para você fazer suas conclusões finais, Mário, por favor. Eu agradeço essa oportunidade, esse espaço, né, que é sempre importante a gente ter os espaços, né, e eu acho o seguinte, que a história demonstra que nos momentos de transformação, como passa na América Latina, as coisas não são assim, não acontecem de uma hora para outra e às vezes há recuos e há avanços. Né? Nesse momento nós somos um continente que se modifica, que cansou dos esquemas anteriores do governos aí que... Das quartelagens. Isso aqui nunca mais, né? E também cansou-se de modelo econômico que fez com que os latino-americanos se tornassem mais pobres ainda, né? Isso é o resultado, nas várias eleições, demonstram isso. Inclusive aqui no Brasil, independente disso, seria uma outra discussão, independente se está bom, se não está bom, mas o povo, quando votou, como votou no Uruguai, como na Argentina, na Venezuela, votou por mudanças e basta um modelo econômico neoliberal. Perfeito. Nós conversamos com o jornalista e escritor Mário Augusto Jacobskind. Também tivemos a participação do deputado Paulo José Ramos, né, do PR do Amapá. Falamos sobre a questão da ponte que liga o Amapá à Guiana Francesa e também falamos sobre a questão política da eleição do Paraguai e também da conjuntura política da nossa América do Sul.